Por muito tempo, a humanidade percebeu que o cosmos é recheado de muitos mistérios. Há pelo menos 100 anos atrás, nossos entendimentos sobre tudo o que há no espaço se baseavam apenas em teorias. Hoje em dia, graças a telescópios avançados, podemos ver muitas partes do universo ao nosso redor. Imagens espetaculares em diversos tons de cores. Mas com todo esse potencial exploratório que temos, o que mais podemos encontrar lá fora? Que tal um evento onde uma estrela está seguindo em direção a um objeto que antes era desconhecido pela ciência? Um sistema binário, onde jatos de matéria são expelidos para o espaço a uma velocidade que atinge 1/4 da velocidade da luz. Este é o microquasar apelidado de SS433. Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos conhecer este sistema bizarro. Vamos nessa! Em 1978, astrônomos descobriram um objeto misterioso escondido dentro de nossa galáxia, a Via Láctea. Uma fonte incomum de rádio e raios-x foram detectadas por 2 astrônomos da Universidade de Cambridge. O objeto superluminoso foi descoberto por Nicholas Sandulic e Charles Bruce Stephenson, e as iniciais de seus sobrenomes serviram para nomear o objeto. E o número 433 é porque esse objeto foi o 433º catalogado por eles. Pois é, esse é um número bem difícil de pronunciar em ordinal, mas enfim. Os microquasares emitem grandes quantidades de raios-x, raios gama e ondas de rádio, além de gás e hidrogênio voando a velocidades de 25% da velocidade da luz, ou cerca de 79.000 km por segundo. Essas são as mesmas características de um quasar, só que em menor escala. A matéria em tais objetos está constantemente se acumulando e é acompanhado por enormes fluxos de matéria em grandes velocidades. Essas saídas são conhecidas como jatos relativísticos, e a natureza desses jatos lembra os processos que ocorrem regularmente em quasares. A principal diferença entre um microquasar e um quasar comum, além do próprio tamanho, está em suas massas e a frequência dos jatos de matéria. Por exemplo, a massa de um microquasar é consideravelmente menor do que a de um quasar, com apenas algumas massas solares. Já os quasares podem ter centenas de milhões de massas solares. E para concluir, microquasares são sistemas estelares binários de alta energia, que incluem um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Já o quasar é um objeto extragaláctico, ou seja, que está fora de nossa galáxia e está entre os mais luminosos e considerado os objetos mais distantes do universo. O microquasar SS433 está localizado a 15.000 anos-luz de distância na constelação de Águia. Isso significa que a luz leva 15.000 anos para sair de lá e chegar até nós. Se viajássemos para lá com nossos foguetes, até mesmo com nossa nave mais veloz, demoraríamos 270 milhões de anos para chegar. Mas neste vídeo vamos acelerar essa viagem e chegar lá mais rapidamente. Quando chegássemos lá, perceberíamos que o sistema está dentro de uma nebulosa, uma nuvem gigante de gases. Essa é a nebulosa W50, também conhecida como a nebulosa Peixe-Boi. Os jatos de SS433 distorcem as nuvens da nebulosa. É provável que o sistema SS433 e a nebulosa Peixe-Boi estejam bem relacionados. Esta vasta nuvem colorida deve ser o resultado de uma supernova que ocorreu há 20.000 anos atrás. Mas o que nos interessa está bem no centro dela. Foi isso que viemos ver. Este é o sistema binário de raios-x chamado SS433.
Como regra, sistemas binários de raios-x são compostos por dois componentes. Um deles é uma estrela semelhante ao nosso Sol. O outro componente é um objeto compacto, como um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Mas aqui é um buraco negro bem pequeno. Parece ser um sistema de dois objetos orbitando um ao outro. A estrela é bastante normal, mas com excesso de peso, mas que está sendo liberado e consumido pelo seu companheiro buraco negro. Quando uma estrela e um buraco negro estão muito perto um do outro, acontece uma transferência de matéria. A gravidade do buraco negro atrai os gases da estrela para si, alimentando-o e fazendo dele cada vez mais pesado e maior. No entanto, o fluxo de gases é tão avassalador que o buraco negro não consegue lidar com tudo. Então, ele ejeta grande parte do gás em um par de jatos de alta velocidade. Estes jatos geram raios-x devido às forças combinadas de partículas de alta velocidade e campos magnéticos ultra fortes. E como dito antes, ele age como uma miniatura de um quasar, mas está dentro de nossa galáxia e não perto da borda do universo. A massa do buraco negro deve ser apenas 10 a 20 massas solares. O disco de acreção de um microquasar é intensamente luminoso. E segundo estudos, o disco de acreção do buraco negro tem aproximadamente 200 mil quilômetros de diâmetro e sua temperatura chega a 50 mil graus Celsius. O segundo componente do sistema é uma estrela anã da sequência principal do tipo A, de cor esbranquiçada, muito parecida com a Sirius. Na verdade, se você pegar estrelas como Altair, Vega e Sirius, você verá que é uma estrela bem semelhante. Assume-se que a massa desta estrela é 10 a 30 vezes maior que a do nosso Sol. Sua temperatura chega a mais ou menos 8 mil graus Celsius. Esta faixa de temperatura é típica para estrelas desse tipo. É a sua temperatura que dá a sua cor pálida. Sua luminosidade é 1000 vezes maior que o Sol. Ambos os objetos estão separados por 43 milhões de quilômetros e orbitam um centro de massa. Ambos completam uma volta a cada 13 dias. Grande parte da matéria da estrela flui para o buraco negro. Parte dela é sugada para dentro do buraco negro, e a outra parte forma um disco de acreção ao seu redor. Enquanto ela flui, a matéria esquenta ao extremo, e também libera grandes quantidades de raios-x. De fato, a maneira como o sistema SS-433 funciona é bastante emocionante. Não sabemos exatamente quanto tempo esta estrela vai durar, mas provavelmente alguns milhares de anos, até ser consumida por completo. Em 2019, graças ao Observatório ALMA, os astrônomos conseguiram imagens detalhadas de SS-433. Ficou claro que a estrutura de emissão que os microquasares projetam são bastante estreitos e a sua forma é irregular. Isso é o resultado de uma precessão. Esse é um fenômeno em que os jatos do buraco negro giram lentamente em torno de seu eixo e espiralam. É a mesma coisa que um peão. Quanto mais ele vai girando, mais inclinado e torto ele vai ficando. O diâmetro de ambos os jatos em direções opostas mede 5.000 vezes o diâmetro do Sistema Solar. Como o SS-433 é relativamente próximo à Terra, é muito valioso para cientistas que estudam o fenômeno dos microquasares. Uma coisa é certa: este pedaço de espaço localizado na constelação de Águia está agora entre os pontos mais fascinantes da Via Láctea. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, não custa nada e ajuda bastante. Até a próxima!